Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente vamos comentar episódio de Attack on Titan. E na verdade, não apenas um, né? A gente vai comentar um combo! Porque quem não tá ligado ou ficou confuso, semana passada eu expliquei, não saiu de forma oficial e não saiu de forma completa o episódio 73 de Shingeki no Kyojin. Porque teve um terremoto no Japão, por causa disso a transmissão foi interrompida logo no final, faltando ali uns 5 minutinhos, 3 minutos de episódio. E pra não fazer coisa incompleta, imperfeita, mal feita, aqui estou eu para comentar não apenas o episódio 73, mas vamos comentar também o 74. Porque hoje, nesse domingo, tivemos 2 episódios lançados juntinhos, completos, maravilhosos. E eu assisti pela Crunchyroll, que está patrocinando este vídeo aqui. E lá na Crunchyroll já estão disponíveis os 2 episódios, assim como todos os outros da última temporada e todos que ainda virão, porque agora tá acabando a última temporada. E enquanto isso, já confere também o catálogo da Crunchyroll, porque lá você tem vários animes, inclusive Shingeki e outros da temporada, atualizadíssimos em simulcast, que é esse serviço de assim que passa completo no Japão, você tem um tempinho depois já aqui no Brasil com legenda em Full HD, especialmente se você é usuário Premium, mas se você não for, aproveita que no link aqui embaixo você consegue, fazendo o cadastro, ter 14 dias de acesso Premium de graça. Não aproveitou esse benefício ainda? Tá esperando o quê? Sabe o que você faz com 14 dias? Assiste o último episódio semana que vem, antes de todo mundo te dar spoiler na sua cara. E também tem doramas, e você pode ter um dos planos que inclusive deixa você assistir offline em mais de uma tela, no celular, iOS e Android TV, no seu videogame. E lembrando que sempre tem a opção de você assistir lá na Crunchyroll mesmo, de maneira gratuita. Tem anúncios, mas é gratuito e ainda assim é oficial. Maravilhoso, né? Aproveita, apoia a indústria de animes, clica, conhece a Crunchyroll, assiste Attack on Titan, aproveita os 14 dias de acesso premium gratuito e apoiando o patrocínio desse canal. Você me ajuda a crescer sempre também. Muito bem, vou me esforçar para fazer o vídeo o mais rápido possível, vou falhar miseravelmente, mas para facilitar, primeiro falarei do episódio 73 ou 14, e nesse minuto aqui embaixo eu começo a falar do 15, mas tem detalhe importante no 14, então fica aqui, principalmente você que por acaso resolveu assistir antes de sair o episódio completo e perdeu o finalzinho, que era muito importante, de Levi fatiando mais um pouquinho o Zeke e vários outros detalhes que são importantes para você entender o que vem daqui para frente. Então, 73, episódio 14, os pontos máximos principais, claro, foram ali a conversa e luta entre Mikasa, Eren e Armin, os ex-melhores amigos, pelo menos agora não parece que estão, mas estão amigos assim, e obviamente a atitude do Eren que chocou não só os dois, como todo mundo que estava ali assistindo. Por que que o Eren foi tão grosso com a Mikasa? Por que o Eren bateu tanto no Armin que antes ele defendia? O que está acontecendo? O Eren está se aliando realmente ao Zeke, e aí a gente vê que o Zeke coloca o plano dele em ação, transformando todo mundo em titã, e tem, lógico, uma luta que não dá pra chamar de luta mais uma vez, entre Levi, titã bestial, e acaba como acaba. Então, primeiro vamos falar do encontro entre amigos, ali numa mesa redonda, amigos e Gabi, todos com a mãozinha em cima da mesa, e o que acontece ali é uma cena em que o Eren, na verdade, parece que quer colocar as coisas a limpo, conversar, só que é uma conversa nada agradável, né? Primeiro que ele tá sempre o tempo todo com a cara fechada, a gente tem algumas demonstrações ali, linguagem corporal, que dá pra gente interpretar um pouquinho, ou tentar adivinhar o que tá acontecendo com o Eren. Lembrando, meus vídeos não tem spoilers do mangá, então fiquem tranquilos, o que eu sei daqui pra frente não direi, mas o que a gente vê? O Eren, ele tá sempre com a expressão fechada, um misto às vezes, talvez, de tristeza, melancolia seria uma palavra mais adequada, ou raiva. Existem alguns planos, um em específico que existia no mangá e eles mantiveram no anime, que mostra o Eren no lado oposto da mesa, sozinho, com um afastamento corporal. Ele tá inclinando o corpo dele pra trás com as pernas, se afastando, portanto, daqueles que ele é amigo. E durante essa conversa, o que o Eren deixa claro é que ele é livre. E existe um vídeo que agora vocês já podem assistir, tá? Quem só assiste ao anime pode verificar o vídeo que eu vou deixar no izinho aqui também, que é uma explicação de meia hora analisando Eren no mangá e consecutivamente também agora no anime, mostrando que ele sempre teve essas várias atitudes que ele tá mostrando em menor escala. O Eren sempre prezou por ser livre e ele
ele continua mantendo esse pensamento, valorizando e tendo raiva de quem acha que ele não é livre. Isso sempre aconteceu. É claro que agora ele foi um pouquinho mais drástico nessas atitudes e discurso, né? Em cima disso, ele diz que a conversa com a Helena no dia da inauguração da ferrovia aconteceu sim, mas que ele ir para Marley sozinho e tudo que está acontecendo, o que ele fez e o que ele fará daqui pra frente é ele que decide. Ali nessa conversa ele diz ou deixa claro que não está sendo manipulado, que ele faz o que quer, porque quer, estando ao lado do Zeke ou não. Ele começa a falar algumas coisas sobre Mikasa, porque ele diz que ao ir para Marley ele encontrou com seu irmão, um papo de irmão para irmão, e descobriu algumas coisas que nem o exército de Marley sabia. Porque logo no episódio que vem a gente vai entender isso, né? O Zeke tinha contato com um cientista dentro ali de Marley, na verdade um Eldiano, que era guerreiro anteriormente, o ex-titã bestial. Já estou adiantando umas coisas do episódio que vem, e por causa disso ele sabia algumas coisas de titanologia, a ciência titã, e ele passou isso pro Eren. E por causa disso, o Eren também sabe agora, segundo ele, algumas coisas sobre Ackerman. Ele diz que os Ackerman, eles são frutos da ciência titã, e ele explica: ao longo de séculos fizeram experimentos com Eldianos, vendo o que eles podiam fazer, o que eles podiam se tornar, talvez, não tem detalhes, colocando fluido aqui, quantidade X ali, titã misturado com tal, e dessa ciência e experimentações surgiram os Ackerman, um clã, originalmente, pelo que dá pra entender, sim, de Eldianos, mas que eles têm a força de titãs sem se transformarem em titãs. E o que dá a entender, inclusive, o que ele diz, na verdade, é que esses Ackerman, eles têm um momento de despertar dessa força, e a força é cumulativa. Quando eles despertam, toda a força dos Ackerman anteriores, ela é acumulada naquele Ackerman, naquele instante, através de caminhos também. É um mecanismo muito parecido com o que acontece nas transformações titãs, mas os Ackerman seriam um produto que continua, permanece fisicamente como humanos, mas com força de titãs. Levi e Mikasa estão aí pra provar. Só que o Eren fala isso acusando porque ele diz que a Mikasa se transformou numa Ackerman super forte porque ela seguiu uma ordem através de um gatilho no momento em que ela foi salva pelo Eren. Porque os Ackerman teriam sido criados para obedecer às ordens da família real. E aí, por um errinho ali, já que ela não estava convivendo com família real, era de outra geração, não sei, ela acabou vendo no Eren o seu líder. E a ordem dele de Tatakai, ou ataque, fez com que ela despertasse toda essa lembrança acumulativa do seu sangue Ackerman, ficasse forte e a partir disso o seguisse e o protegesse só por causa de uma memória genética. O que o Eren fala é muito forte. Ele diz que os Ackerman são pessoas que anulam a própria personalidade, que são criados apenas para serem escravos, que a verdadeira Mikasa teria morrido lá atrás com 9 anos, ela não existe mais, que agora essa apenas obedece o Eren, e que as suas dores de cabeça são efeitos colaterais da sua personalidade verdadeira tentando se libertar, tentando parar de obedecer o tempo todo cegamente. E a Mikasa diz que não. Ela se lembra com carinho daquela cena, dele colocando o cachecol, é o que ela mais lembra, é o que ela se apega, e ela não consegue entender, não consegue aceitar que estar com o Eren não seja uma escolha dela, que ele seja apenas um líder definido geneticamente quase, e não alguém que ela valoriza e que a inspira porque ela o ama. A gente sabe nessa construção toda que a Mikasa gosta sim do Eren, só que nessa conversa ele coloca ela apenas como um objeto, uma escrava, um bioproduto sem personalidade e que ele despreza. No meio do discurso do Eren tem algumas coisas que, como eu disse, são verdadeiras, ou pelo menos que casam com a personalidade do Eren desde criancinha assim, como por exemplo a questão dele ser livre, querer ser livre, e também essa partezinha em que ele fala que ele odeia pessoas que aceitam ser gado. Pessoas que são escravas, pessoas que não têm liberdade. Ele emenda essa fala, que é verdade sim desde o primeiro episódio, primeiro capítulo na construção do Eren, com o fato de que por isso ele odeia a Mikasa, uma escrava máxima. E ele fala isso com um olhar de ódio. Durante toda essa narrativa do Eren, ele mistura olhares muito claros de ódio e desprezo. E claro que com o Armin ele também não pegou leve, porque o Armin ele coloca em xeque a própria inteligência, o próprio raciocínio. Ali a gente vê que o Eren está trabalhando exatamente
basicamente com a força da Mikasa, o que seria de bom nela, e desvalorizando, dizendo que é só um bioproduto automático sem personalidade. E o Armin ele coloca como alguém que não pensa mais por si próprio. Porque se os portadores de titãs recebem memórias dos portadores anteriores e nós somos muito influenciados por memórias, ali o Armin também estaria sendo influenciado por memórias que não são as dele, que são do Bertolt. E por isso que ele fica vendo a Anya até hoje, por isso que ele está apaixonado por uma soldado inimiga, porque ele está ali vivenciando e incorporando o que era o Bertolt e não o que é ele. Esse discurso do Eren, essa fala, esse argumento seria algo contra ele mesmo, porque ele também é um titã que, aliás, engoliu mais de um, então ele também receberia memórias que não a dele, e ele também estaria sendo manipulado por outras personalidades, mas, enfim, ele parece ignorar esse detalhe e usa isso apenas para agredir o Armin e dizer que ele é inútil. Que antes ele sempre ia contra o inimigo e agora ele tá com peninha, ele quer sempre sentar e conversar, não serve pra nada. Essa conversa do Eren parece mais uma justificativa dele pra dizer por que ele está se afastando dos amigos e por que ele parece desprezá-los. E, de novo, toda a mensagem corporal e, em seguida, principalmente com os soquinhos que ele troca com o Armin, parecem provar isso ou mostrar isso de alguma maneira. Porque o Armin fica revoltado quando o Eren começa a dizer que odeia a Mikasa e fazer a Mikasa chorar, e ele parte pra cima do Eren. Ele vai tentar dar um soco no Eren e, pra tristeza da Mikasa, ela acaba num modo automático defendendo. A gente pode dizer, por exemplo, que ela o defende porque ela sempre fez isso, porque ela não gostaria que alguém batesse nele, é automático porque ela sempre fez, mas isso colabora com essa teoria ou com essa justificativa do Eren. Então ali ela olha o que tá acontecendo, o Armin fala, Mikasa, o que você tá fazendo? E ela para e começa a chorar, porque ela começa a pensar, meu Deus, será que eu realmente sou vazia? Que os sentimentos que eu acredito que eu tenho nem existem? Ela começa a se questionar, a duvidar de si mesma ao mesmo tempo em que sofre porque o cara que ela gosta tá falando isso pra ela. E o Armin finalmente consegue dar um soco no Eren e é só o que ele consegue porque o Eren acaba com o Armin. Ele fala, Armin, a gente nunca brigou, né? E nunca brigou porque senão eu ia acabar com você. E a gente tem uma sequência ali, né, de vários socos que são mostrados praticamente em close. O Armin com o rosto inchando progressivamente enquanto o Eren o golpeia. Depois a gente tem um close, né, um plano mais fechado no próprio Eren batendo no Armin de novo com o rosto contraído em fúria. E depois, quando o Armin tá caído no chão e o Eren tá lá falando, ó, vamos levar esse pessoal sim aqui agora pra Shiganshina, essa menina que matou a Sasha também, o Armin acusa o Eren, né, questiona, então é isso que pra você é liberdade? Liberdade de xingar a Mikasa? O escravo aqui, na verdade, é você. Ao ser chamado de escravo, de novo, o rosto dele se contorce completamente e ele fica com raiva do Armin. E isso sim combinaria com o Eren, alguém que desde sempre prezou por liberdade, quis ser livre e, segundo ele, agora ele é o mais livre de todos e só faz o que ele quer. Questionar essa verdade dele parece ser algo que ele não aceita. Mas sim, essa é uma cena extremamente polêmica, que ainda vai dar muita discussão e que vai levantar muitas teorias do porquê o Eren, que alguns episódios atrás em um flashback disse que amava seus amigos e os protegeria acima de tudo, tá fazendo isso. É pra afastá-los? É por proteção ou é por outra coisa? No próximo episódio a gente vai ver que ele tá juntinho com o Zeke, sendo manipulado, o manipulando ou não, mas por qualquer fim que seja, o que ele fez nessa conversa tá feito. Suas atitudes são suas atitudes e sua mensagem corporal tá ali. Agora, como a gente viu, eles estavam indo para Shiganshina. Posteriormente, a gente veria também que Armin, Mikasa, Jean e uma galera ficariam presos lá embaixo nas prisões de Shiganshina. Já na floresta, o que a gente vê é o Levi recebendo, então, a informação de que os Jägeristas estariam tomando conta de tudo, e ele vendo que não dá para confiar no Zeke, e ele decidindo por conta própria que ele ia fatiar o Zeke para impedir ele de se transformar e carregar o Zeke para ser engolido por alguém, porque não dá mais tempo de esperar. Eles estavam há um mês naquela floresta, ele guardando o Zeke porque assim foi dito para ele fazer, mas ele não acreditava mais que essa estratégia estava dando certo. Agora todo mundo estava vendo que o Zeke estava se voltando contra todos, que o Zeke tinha algum plano escondido, que aparentemente ele era um vilão, ou pelo menos não era exatamente quem dizia ser, e aí ele decide que vai tomar as rédeas da situação
só que tarde demais. Todo mundo que estava ali com Levi recebeu carregamento de vinho batizado, o vinho que estava com fluido da medula espinhal do Zeke Yeager, e agora com um simples grito do Zeke que saiu correndo na floresta, eles foram transformados em titãs irracionais. E titãs irracionais muito espertos, né? Porque são titãs irracionais controlados por Zeke Yeager e que, portanto, podem ter um padrão de comportamento que a gente chama de anormal. Eles correm mais, eles são super rápidos, eles sobem em árvore e não são titãs abobados, porque eles estão seguindo ordens e ordens bem específicas de atacar Levi. Só que um detalhe importante é que quando Zeke gritou, as pessoas que beberam o vinho dele estavam mais longe daquele local, sentiram como se fosse uma corrente elétrica, mas não se transformaram em titãs. Só se transformaram aqueles que estavam ali perto. Será que há um limite de distância? Só que o que o Zeke achava é que o Levi ia ficar de coraçãozinho mole, vendo todos aqueles que eram seus antigos companheiros como titãs e não ia querer fatiá-los. E claro que o Levi, ele sofre, a gente tem um momentinho em que ele reconhece um dos titãs como uma das pessoas que estava ali com ele, mas ele é muito prático. E ele já matou titãs a vida toda. Apesar de saber agora que ele está matando pessoas e saber quem eram essas pessoas, ele faz o que tem que fazer para sobreviver e para depois fatiar o Zeke. E ele acaba com todos os titãs irracionais, ou quase todos, porque tem um detalhezinho depois numa outra cena que a gente vai comentar. E quando ele chega ensanguentado e cheio de ódio, muita raiva pelo que ele teve que fazer, lá pertinho do Zeke, que estava correndo nas mãozinhas de um titã irracional, ainda como humano, e outro de guarda-costas ao lado, o Zeke até tenta fazer com que os titãs atacassem o Levi, mas se ele deu conta de 30 ali sozinho, imagina contra um, é muito fácil, e o Zeke vê que ele precisa se transformar de qualquer maneira, e não resolve muita coisa, também se transforma em titã, que eu sei que muitos ainda sofrem porque é em computação gráfica, mas eu achei a cena como um todo muito bem dirigida, a cena ainda tem fluidez, principalmente na movimentação do Levi, a gente não tem grandes quedas de qualidade nem nada, e a direção, como eu disse também, o jogo de câmeras foi muito bom para dar aquelas emoções, e você sentir tudo o que estava acontecendo, apesar da cena em si ser bem rápida, né, ainda dá pra gente ter aqueles momentos de respirar um pouquinho mais fundo e de aliviar quando finalmente acaba, mas uma coisa que eu particularmente não gosto, mas é muito também por questão de gostos musicais, eu não gosto muito quando a música ganha um pouquinho mais do ar techno e vem aquela letra cantada no meio da cena de ação. Eu prefiro a parte mais instrumental, no máximo alguns coros, a letra em si, ainda mais porque você consegue entender a letra, me desliga da cena, tá? Pra mim seria muito mais épico se estivesse sem, mas eu sei que tem pessoas que gostam, então deixo aqui a ressalva de que eu não gostei da trilha cantada nessa hora por questões pessoais. Mas foi muito divertido vermos mais uma cena em que o Levi fatia completamente o Zeke. Na verdade, dessa vez ele explodiu, né? Porque jogou várias lanças do trovão na nuca do Zeke, que tava com como se fosse um cristalzinho, né? Ele endureceu justamente a área da nuca do seu titã para não ser atacado, e não adiantou nada porque as lanças perfuraram e ele saiu queimado, estourado, e depois ele foi fatiadinho pelo Levi. E o Levi, ele fala que não vai matar ele ainda, mas não liga também se ele morrer sem querer, porque ele tá cheio de ódio nos olhos e não é pra menos. E um detalhe muito importante que pode passar despercebido, mas assim que o Levi está arrastando os restos do Zeke, tem um pedaço de titã, uma língua que dá uma pulsada. E por quê? Titã morto se mexe. Depois a gente vai ver que o Levi coloca o Zeke em uma carroça e prende ele com uma lança do trovão aqui perto do seu estômago, no seu abdômen, para que se ele mexesse um pouquinho o pescoço, a lança já seria ativada, ele ia explodir talvez de uma forma fatal. E no finalzinho a gente ainda vai ver que ele vai continuar picotando o Zeke para manter ele sem se regenerar e sem poder virar titã. E aí ele estaria carregando o Zeke para onde? De volta para as muralhas para fazer com que ele fosse engolido, mas tem uma rebelião acontecendo lá, embora ele não saiba a proporção das coisas, né? Lá dentro, em Shiganshina, o que a gente vê é o Keife, que foi o mesmo que treinou a turma de cadetes do Eren, por exemplo, é aquele que era amigo da mãe do Eren, da Carla, que gostava dela inclusive, que era próximo até mesmo do Grisha, que apresentou o Grisha para Carla. Ele tá treinando mais uma turma de cadetes e o pessoal lá tá meio desanimado, porque eles não querem mais matar
matar Titã. Eles acham que não vão enfrentar nunca mais Titãs. E assim, eu não entendo muito bem esse raciocínio porque tem Titã lá fora ainda, né? Titãs inimigos, mas tudo bem. Eles acham que não precisam aprender a cortar pescocinho de Titã com lâminas, eles têm que pegar em arma, fazer exército, viva Jaeger, e é isso aí. E nessa insatisfação surge ainda Floch, com a Randy presa ainda, amarrada, porque ele quer que a Randy leve eles até o Zeke, que tá lá na floresta, acontecendo essas coisas todas que a gente sabe. E ele, quando chega lá, o Floch, ele recebeu um certo poder do Eren, porque ele tá liderando todos que estão a favor do Eren, e o Eren fica só na retaguarda. O Eren depois aparece com um olhar mais perdido. A gente não sabe de novo se ele tá melancólico, desolado, mas com certeza ele tá com um olhar pesado, e aí não dá pra ter certeza se ele está olhando pro pátio em que acontece essa cena do Floch, mas pode ser que sim. Estando vendo isso naquela hora ou não, de qualquer maneira, ele tá ciente da situação toda, de tudo que o Floch tá fazendo. E tendo esse poder na mão, essa possibilidade, esse aval do Eren de fazer o que ele quer, o Floch cresceu. E cresceu muito. Cresceu pra cima, inclusive, do Keith, que não era o inimigo dele. O Keith tava treinando cadetes. E pode ser que o Keith realmente estivesse defasado, ou que ele não soubesse dar um treinamento completo, por exemplo, titãs, mais arma, mais tudo, um mix, mas ele ainda era importante. Ele treinou com certeza, ou provavelmente treinou o Floch. E ali o Floch diz que ele é a representação do passado. E depois ele faz os recrutas baterem no Keith justamente para provar que ele é o passado e que o passado ficou para trás. Ele usa uma demonstração de força, de poder e até de autoritarismo para se colocar. Eu acho muito feio, assim, eu realmente discordo completamente. Acho, inclusive, que não necessariamente quem concorda com o Eren concordaria com esse tipo de cena, porque foi completamente desnecessário, né? Termina com o Keith caído no chão, o Shed sangrando, e na minha opinião, quando ele cresce e diz que nenhum recruta vai ser capaz de enfrentá-lo, na verdade ele tá até, eu acho, que ele tá até evitando que os próprios recrutas sejam presos, como o Floch ameaçou, sabe? Porque ele disse, se você não bater nele, se alguém não bater, vai ser preso. Então ele diz, não, vem me bater que eu aguento. Então ele inflama, inclusive, os recrutas que vão bater nele e ninguém vai ser preso, fica só tudo em cima dele que aguenta o que tiver que aguentar. Acho uma cena super triste, super pesada, mas o episódio ainda termina depois mostrando, como eu disse, que o Levi está carregando o Zeke para outro canto e que o Zeke tá ali começando a delirar e lembrar de algumas coisas diferentes. Primeiro, cadê meus óculos? Por que ele pensa em óculos? Porque ele começa a lembrar de alguém que usa óculos também. Alguém que a gente já viu em uma lembrança passada muito rápida do Zeke, no mangá, no anime, e alguém que a gente vai descobrir no episódio que vem, ou já descobrimos no episódio que vem, que é Tom. Tom, que agora a gente vai comentar quem era, porque vamos comentar finalmente o episódio 74 ou o episódio 15, o penúltimo da última temporada de Attack on Titan. Nesse episódio a gente finalmente teve o passado completo de Zeke Yeager e como ele sofreu bastante como criança, talvez como a sua infância fez com que ele tivesse uma visão bem pessimista sobre o mundo, sobre o futuro e sobre a vida. E como talvez então esse seu passado defina quem ele é e qual é o seu grande plano, o plano que teoricamente o Eren está concordando. Passado de Zeke Yeager. A gente começa o episódio 15 assistindo justamente um momento em que o Zeke, criancinha, tá com o seu pai, que é o Grisha, e a Dina Fritz, né? A Dina que tinha sangue real. E os dois são super empolgados, inclusive, com o Zeke, porque ele é um bebê de sangue real, que pode ter um titã e que pode, então, usar a coordenada. Eles não têm tantos detalhes, né? Os revivalistas naquela época, eles eram muito empolgados. O próprio Grisha, como a gente viu na terceira temporada, ele pegava os escritos ali do passado, sobre os titãs, sobre Ymir, que o Coruja entregava para eles, e ele não entendia uma palavra, mas acreditava cegamente na sua crença, porque sim, de que Ymir só fez coisas boas e ele interpretando toda a história como ele queria. Ali naquela cena a gente vê o Grisha e a Dina com o Zeke, e eles pegaram um passe para sair ali do enclausuramento em Libério, né, onde os Eldianos ficam murados, né, para mostrar pro Zeke como eles vivem numa gaiolinha. E falar, Zeke, você não quer sair disso aqui? Você não quer viver no mundo aberto, né? Conhecer mais coisas? E o Zeke já nessa cena
tá meio desanimadinho, mas fala: quero. Depois a gente vai entender que o Zeke, ele tinha ambições muito mais simples que o seu pai. Que o Zeke talvez não tivesse sequer o sonho de sair para o mundo afora. Ele queria apenas ter, no seu pequeno mundinho aqui, alguns momentos simples de felicidade com a sua família, o que ele não conseguiu. Filho de um casal que fazia parte de um grupo que lutava por liberdade, e ele já nasceu como uma chave da libertação de Eldia. Nessa primeira cena, surge um cara, que é marleniano, obviamente, e que joga água neles porque acha eles sujos e porque detesta Eldianos, uma reação que com certeza os Eldianos viam, né, vivenciavam lá em Libério várias e várias vezes. E ali ele termina dizendo, inclusive, que esses demônios, né, os Eldianos, ficam aí se reproduzindo, ou seja, ficou aumentando em número, sabe? Não bastava vocês existirem, vocês ainda ficam se multiplicando, que absurdo. E isso marcou a cabeça do Zeke, porque essa memória vai aparecer depois, inclusive, quando ele tá mais velho. Eldianos sofrem e ao mesmo tempo fazem os outros sofrerem e eles não param de se multiplicar. E o que a gente tem que entender é que, na verdade, como eu disse, o Grisha e a Dina, desde que o Zeke era criancinha, bem pequenininho, eles ficaram ensinando o tempo todo para ele uma contra-argumentação, vamos lá, uma contra-manipulação ao que Marley fazia. Porque se Marley indicava ou obrigava que as crianças eldianas aprendessem o quanto os eldianos foram ruins, o quanto eles merecem sofrer e pagar pelos pecados dos seus antepassados, o Grisha fazia o contrário. Ele mostrava como aquilo era uma manipulação, e de fato é uma manipulação, mas ele ia no outro extremo. Ele martelava também na cabeça de uma criança o quanto aquilo não só era injusto, mas como ele deveria lutar contra aquilo, como ele deveria fazer algo por aquilo. E lembrando que quando eles souberam que existia o programa para crianças eldianas ganharem titãs de Marley, eles já colocaram o filho no programa, porque você vai ser um titã. Com todos os problemas que podem envolver uma criança virando titã, eles focaram nisso porque, de novo, eles viam no Zeke uma forma de chegarem, na verdade, no seu objetivo, não o filho deles. E isso machucou o garoto, né? Isso mexeu com a mente dele, talvez por isso que o Zeke cresceu meio estragadinho e absurdamente carente. Existe uma diferença muito grande, clara, a gente consegue ver isso já no Grisha lá dentro de Parades criando o Eren e no Grisha ali alguns anos antes, criando o Zeke, né, em Marley. Ele era muito mais agressivo, ele só vivia em prol do seu grupo de revivalistas e daquele discurso. Ele acabou massacrando a cabeça do Zeke, que ainda assim era toda noite deixado na casa dos avós, porque eles iam para as reuniões secretas do seu grupo que queria se rebelar contra Marley. E todo o grupo estava na expectativa daquela criança do Zeke, o Zeke sabia disso. E aí quando o Zeke estava na casa dos avós, o que ele tinha que fazer? Ver os avós lendo sobre a história que Marley contava e ele tinha que concordar também. Você imagina a cabeça de uma criança que já tinha que ser dissimulada e que estava treinando dentro do exército e que não podia falar uma palavra em falso, mas escutava discursos diferentes de todo canto. Uma loucura, uma pressão absurda, com certeza. E sim, eu não tenho pena do Zeke velho, mas eu vou dizer que nessa fase, tanto no mangá quanto no anime, eu não consigo ver essa criança sendo criada dessa maneira e não ficar com pena. Depois eu vejo ele adulto e não sinto mais pena, mas nessa fase eu acho muito dolorido, porque foi muito feio como o Grisha fez. Feio de verdade, só piora no flashback. Porque a gente vê que o Zeke, além de tudo, ele não tinha nenhuma aptidão, nenhuma vontade de ser um guerreiro. Ele estava no treinamento de guerreiros para Marley porque ele tinha que estar. E é isso que ele fala mais de uma vez, eu tenho que ser, eu tenho que ter um titã, eu tenho que conseguir, não é eu quero. Só que, por causa do seu desempenho muito ruim, absurdamente ruim, ele começou a ter problemas com seu pai, que não tinha nenhum tato para dizer pro filho que ele não estava se saindo bem. Para você ver como o Zeke queria coisa simples, ele saía de um treinamento que ele foi mal, inclusive, e no caminho ele via um pai eldiano brincando de bola com uma criança eldiana. E ele fica feliz, chega em casa dizendo que saiu mais cedo e que ele queria brincar com seu pai, e o pai fala, que bom, vamos estudar mais um pouquinho. E é só. Não tem um momento de conversar sobre o dia sem falar sobre a missão do garoto de 7 anos. O tempo todo ele fica martelando nessa tecla de que vamos estudar, vamos aprender, esse é o seu objetivo, você vai ser nossa salvação. E é isso.
para depois o menino chegar em casa e ouvir que o Grice, que era o revivalista que puxou justamente o Grisha para esse grupo, reclamar que o desempenho do Zeke, segundo o Coruja, lá no treinamento de guerreiros, era horrível, que ele não ia conseguir um titã e que não tinha jeito. Pois é. No meio dessa situação, alienação parental do Zeke, surge Tom. Tom Xaver, não sei como fala exatamente, mas o Tom. O Tom era um cientista que estudava titanologia, que estudava a ciência titã, portanto, e ele era também um titã bestial. Ele diz que seu titã bestial, que tem diquinha, tá? Em um plano específico de como é o titã bestial dele, o anime colocou, mas eu não vou dizer, procura aí. Ele disse que era meio inútil pra guerra. E ele tinha a sua maior utilização mesmo nas pesquisas. Nas pesquisas dele, ele aprendeu muita coisa. E primeiro ele fala pro Zeke que ele se tornou titã para poder aprender mais, chegar na verdade sobre Mirfritz, que ela entrou em contato com alguma coisa há 2000 anos atrás, e ele queria saber que coisa era essa, que ele só virou titã para estudar durante 13 anos e é isso, só que não foi esse o motivo. Depois ele vai descobrir exatamente por que Tom entrou nessa missão de viver muito menos do que o normal, virando um titã por Marley. Só que o Tom dava carinho pro Zeke. E também tem explicação pra isso, né? Existia uma carência de ambos os lados. O Tom, ele viu que o Zeke era um menino desprotegido, um menino triste, talvez precisando ali de um pouco mais de um afago, e ele se aproximou. Ele achou um caminho ali, justamente jogando a bola de beisebol para conversar com o Zeke, e eles criaram um afeto mútuo. O Zeke queria ter uma figura paterna, e ele viu isso no Tom, e o Tom também queria um filho que ele perdeu. E depois a gente entende que ele viu no Zeke, o seu filho, que foi morto pela própria mãe. Isso é pesado. A história do Tom é que ele, como Eldiano, fingiu que era um marleniano, tirava sua braçadeira, talvez para namorar com uma mulher marleniana, não sei exatamente como que ele fazia essa dinâmica de tirar e não ser pego pelos soldados, mas ele fingiu tanto que ele namorou, casou, teve um filho e a mulher só descobriu anos depois que ele era um Eldiano e que, portanto, o filho dela também era um Eldiano. E olha como a manipulação é tão louca em Marley que ela deve ter pensado assim, meu Deus, meu filho é impuro. Eu dei a luz a essa criança que ela é Eldiana, que ela tá com sangue de demônio e ela se mata e mata o filho. Quer dizer, mata o filho primeiro, depois se mata. E essa foi a cena que o Tom viu ao chegar em casa. E o que ele pegou foi só bolinha de beisebol que ele jogava com o filho, e desde então ele se transformou num titã, entrou para esse treinamento, né, para esse programa de Marley, porque na verdade foi um suicídio um pouco extravagante que ele fez, porque ele morreria em 13 anos sem se matar de verdade. Não era porque ele queria pesquisar, é porque ele não queria mais viver. É porque ele não queria nem ter nascido nesse mundo, é porque até o que ele criou, essa sua reprodução ali, foi amaldiçoada, porque o filho acabou sendo morto por existir. Por ser Eldiano, simplesmente. Por isso que ele se apegou tanto no Zeke. E por isso que funcionou tanto, porque o Zeke também não sentia um carinho assim de pai com o Grisha. Os dois se aproximaram porque os dois estavam quebrados e os dois tinham carências. Só que aí o Zeke chegava em casa e, mais uma vez, só sofria paulada e só sofria pressão e só sofria manipulação. Tem um detalhe importante, nesse episódio a gente tem a explicação, a ilustração, finalmente, do encerramento da segunda temporada de Shingeki, que muitas pessoas até hoje ficam teorizando e, gente, é essa explicação. O encerramento mostra essa história que estava no livro do avô do Zeke, que foi o ataque na cidade de Lago, que os Eldianos teriam vindo pelo mar, atacado o lago com titãs, acabado com as pessoas, e quem fugiu ainda foi morto também, porque o rei Eldiano colocou titãs à noite no caminho, de forma que quando eles estavam fugindo por um campo aberto e amanheceu com o sol, os titãs se levantaram e aí comeram as pessoas. Tem exatamente isso e outras coisinhas a mais que ainda serão explicadas no mangá, mas em relação ao que apareceu nesse momento, nesse episódio, tá tudo lá no encerramento. Se vocês tinham curiosidade, é isso que estava acontecendo, tá? Curiosidades à parte, o que a gente vê é que o Zeke, ele é expulso, ele chega a ser expulso pelo Magaf ali do treinamento de guerreiros, porque ele é uma negação, e mesmo assim ele pede pra voltar, porque ele não quer decepcionar os seus pais, porque ele tem que ser um guerreiro titã, e ele volta e implora pra fazer o treinamento público, que as pessoas assistiriam, e o pai dele assistiu, o pai e a mãe. E quando o Zeke vai tentar fazer a corridinha em campo aberto, ele fica lá atrás e ele olha pro lado e quem tá olhando com desgosto, com raiva? O seu pai.
Grisha Yeager, que nem tenta esconder. Ele fica revoltado, ele fica péssimo, vai embora e o Zeke fica destruído. E olha a diferença. Quando o Zeke depois conversa com o Tom brinca com ele. Pô, foi mauzão, hein? Foi péssimo, que coisa, e ri. Aí o Zeke fala, pô, você tá rindo, mas é um clima mais ameno. Eles estão ali jogando bola porque é uma criança, né? Então é assim que ele trata uma criança. O Grisha não. Quando o Zeke chega em casa, ele grita aos berros, tá gritando revoltado. Porque é isso que o Zeke escuta, o seu pai transtornado, fora de si, a voz assim, modulando aguda, porque ele não aceita que o seu filho de sangue real, o seu objeto-chave da salvação, não seja como ele queria. E o Zeke é muito diferente do Grisha. Se o Eren, como o Zeke mesmo fala em um flashback desse mesmo episódio, tá cada vez mais parecido com o Grisha, o Zeke é completamente diferente, não só em físico, mas com certeza também em personalidade. A gente descobre então que o Zeke entregou os seus pais só porque ele ouviu uma conversa do exército dizendo que eles tinham descoberto onde aconteciam, como aconteciam as reuniões dos revivalistas e que eles iam pegar todos. E o Zeke tenta falar com seus pais sobre isso, pedir que eles parem de ir para as reuniões e se arriscarem, porque senão ele inclusive vai acabar morrendo como a Faye, que era a irmã do Grisha, que morreu quando criança, e ele não consegue falar. Muitas pessoas na época do mangá questionaram isso. Por que ele não abriu e não falou? Porque vocês têm que entender que aquilo era uma criança com medo e que não tinha uma abertura com o pai. O Zeke não conseguia ter um diálogo, ele não conseguia pedir pra jogar bola, ele não conseguia pedir um carinho, ele não conseguia pedir absolutamente nada, ele só obedecia, só fazia, ele não conseguia ser ele. Então seria o mais claro, mais óbvio, mais simples? Sim, na minha cabeça sim, na sua cabeça sim, mas naquele momento pro Zeke, ele não teve coragem de falar, ele tentou falar por outras vias e não conseguiu. E aí que ele, carente, criança, tá? Não era um adulto, não era nem um adolescente. Foi contar pro Tom sobre essa situação, o que o Tom fez? O Tom ficou com medo de perder o Zeke, porque ele também tinha suas carências, ele também se apoiava muito naquela criança. E o Tom usou da sua influência e do seu desespero para fazer o Zeke entregar os próprios pais, utilizando o quê? Manipulação também, emocional. Olha, o Tom realmente tratou bem o Zeke, mas para mim, essa fala dele com o Zeke foi muito manipulação emocional. Ele chega pro garoto e diz que os pais sempre o trataram mal, sempre o usaram, não o amavam, e que se ele entregasse os pais, ele se salvaria e salvaria os avós que não tinham nada a ver com o que os pais estavam fazendo por egoísmo. Então o Zeke, você vê que ele entrega os pais, ele não tá feliz, ele tá sofrendo, ele tá transtornado, mas ele foi manipulado. Ele era carente, ele acreditou no cara que deu carinho pra ele e não naquele que não dava um abraço. Então dali pra frente, essa foi a verdade que o Zeke acreditou. Essa explicação era essa motivação que ele usou para conseguir entregar os pais, que não entenderam, que ficaram ali chocados com certeza com o que aconteceu, mas ao fazer isso, o Zeke ganhou o respeito, a confiança do exército de Marley. Então, apesar de ser uma porcaria de guerreiro, por isso ele ganhou o seu titã bestial, depois que o Tom acabou com seu tempo, e também começou a ser alguém extremamente confiável. A gente viu isso no começo da temporada, o exército dizendo que você entregou os próprios pais, o garoto prodígio, e por isso é que ninguém desconfia de você. E por isso ele conseguiu trair facilmente Marley, fazendo o que fez. Mas no fim, ele era só um garoto extremamente carente, que se nada disso tivesse acontecido, ele teria nascido e morrido feliz se ele tivesse amor dentro das muralhas de Libério que fosse. Não foi isso que aconteceu. Zeke teve tanto problema com pais, tanto problema, e vendo pessoas dizendo que odianos não deveriam se multiplicar, e vendo inclusive o problema que o Tom teve ao se multiplicar, que ele começou a achar que a solução era não nascer. O que é muito intrigante, porque a gente vê depois o Eren em flashback concordando com o Zeke com esse plano, e o Eren mais de uma vez valoriza o simples fato dele ter nascido nesse mundo. E o que o Zeke fala é que libertação é não nascer. Ele fala inclusive que ele libertou as pessoas que morreram agora depois de serem transformadas em titãs, os companheiros do Levi. Que ele libertou inclusive os filhos deles que não nasceram. E que o plano do Zeke é de eutanásia. Por quê? Porque a gente vê num flashback de conversa já do Zeke mais velho com o Tom, que o Tom, em suas pesquisas, ele descobriu que o poder do fundador não era simplesmente apagar memórias. Já que todos os Eldianos estavam conectados, o fundador conseguia também alterar composição dos corpos de Eldianos. Pelo menos o que ele descobre mesmo é que existia um certo momento em que uma praga, uma doença, massacrou, acabou com o mundo todo, grande parte da população mundial morreu, e de repente os Eldianos estavam imunes àquela doença. Por quê?
Porque provavelmente, então, o Titã Fundador, aquele que tinha um Titã Fundador, utilizou a coordenada para fazer com que o corpo de todos os Eldianos, não importa onde estivessem, fosse imune àquela doença. Então é uma cartada gigantesca da coordenada, inclusive. Mas através dessa informação, qual o plano que o Tom e o Zeke criam? Eutanásia. Eu acho um nome meio ruim, tá? Mas o plano da eutanásia é de esterilização dos Eldianos. Todos os Eldianos seriam impedidos, com o uso da coordenada, de terem filhos. Eles não se multiplicariam mais e em 100 anos não existiriam mais Eldianos. E qual o sentido disso? Porque na cabeça do Zeke, liberdade é não nascer. Não nascendo, você não sofre. Não nascendo, você não é abandonado. Não nascendo, você não faz mal a ninguém. Não nascendo, não tem sofrimento. É assim que ele pensa. E vendo esse passado e flashback dele, você entende por que ele pensa assim. Errado? Sim, eu acho que ele tá errado. Mas a gente consegue entender de onde veio essa ideia. E mais uma vez, em flashback, a gente também vê que foi o próprio Tom, lá atrás, antes de passar o seu Titã pro Zeke, que disse nas suas pesquisas algo que ele não falou para o governo de Marley, que o Titã Fundador, que tem essa trava, tinha, né, o bloqueio de renúncia de guerra, que não poderia batalhar. Marley sabia dessa renúncia, que foi junto com o Karl Fritz para Parades, né, no seu Titã. Isso poderia ser quebrado com uma estratégia simples, que poderia ser usado com o Zeke, inclusive. Ele, de sangue real, com um Titã que não é o Fundador, entrando em contato com outra pessoa sem sangue real com o Titã Fundador, assim eles ativariam a coordenada, sem aquela renúncia de guerra. Ele, Zeke, seria a chave, segundo esse plano do Tom. Mas com muito cuidado, porque provavelmente quem faria a escolha de uso da coordenada seria a outra pessoa, não ele, o Zeke, que era a chave. E essa informação ficou guardadinha aqui com o Zeke, ó, até ele descobrir que o Titã Fundador estava exatamente com o seu meio-irmão. E da mesma forma que um dia o Eren acabou comendo seu pai pegando seu Titã, o Zeke também comeu aquele que ele considerava como um pai, o Tom, e pegou o seu Titã Bestial. Algumas pessoas podem ter se confundido, mas num flashback que aparece do Zeke com o Bertolt e o Reiner, acontece ali entre final da segunda temporada e começo da terceira. Porque o que a gente viu foi o momento em que o blindado, o Reiner e o Colossal conseguiram, então, fugir com a Ymir. Depois de terem tentado capturar o Eren e falhado, eles fugiram até as praias e os navios de Marley já estavam lá com o Pieck e com o Zeke. E o Zeke, conversando com ele, recebeu as informações dos dois, inclusive sobre o garoto que tinha um titã, Eren Yeager, mesmo sobrenome. E aí, contando a história, ali, naquele momento, o Zeke descobre que o seu pai tinha sobrevivido e que ele tinha um meio-irmão e que estava com um titã da coordenada, o Titã Fundador que ele estava perseguindo. E ele precisava que alguém sem sangue real estivesse com o Fundador, e alguém confiável, e por que não, alguém do seu sangue. E o que o Zeke acha naquele momento? Que o Eren também estava sendo manipulado por Grisha Yeager, porque ele foi. Porque ele, como criança, sofreu lavagem cerebral, então o Eren também deveria ter sofrido. E a gente sabe que não. Porque o Eren nem sabia nada sobre titãs, até ele finalmente se transformar em titã. O Grisha criou o Eren de uma forma completamente diferente, mas não é isso que o Zeke acha. Também em flashback, a gente teve muitos flashbacks aí nesse episódio, a gente viu uma conversa, finalmente, a primeira conversa do Eren com o Zeke em Marley, quando eles se encontram, e o Zeke fala, olha, e a Helena te explicou meu plano, né? É a eutanásia, você concorda? E primeiro o Eren parece que não concorda, porque ele tá com a mãozinha fechada assim, ó, falando sobre como o seu pai ter matado as crianças Raiz foi fundamental para que o Titã Fundador ficasse com ele e não continuasse na família real e nada mudasse. E aí o Zeke fala, então você concorda com o nosso pai? E aí do nada ele fala assim, concordo não. Ele fez errado e ele me criou errado e por isso eu errei também. E é isso. De novo, prestem atenção em movimentos corporais. O corpo fala até no anime. E o Eren ali tá muito estranho. A gente não sabe exatamente o que ele quer. Ele tá fazendo exatamente o que o Zeke tá dizendo pra fazer até agora, mas existe algo muito estranho nesse discurso entre alguém que quer liberdade acabando com a vida e, teoricamente, alguém que odeia quem priva os outros de alguma coisa ou se deixa privar. O que esses irmãos querem? É a mesma coisa? O que eles vão fazer? Bem, ambos estão tentando chegar um pertinho do outro, mas o Zeke está o quê? Quase explodido. Levi termina o episódio carregando o Zeke no meio da chuva numa carroça, ainda preso com a lança do trovão, só que o Zeke, lembrando disso tudo, do seu passado e o que ele tem que fazer, ele lembra do Tom dizendo que ele gostaria que o Zeke fosse um jogador de beisebol e o Zeke fala, ainda não dá. E o Zeke propositalmente se explode. Ele se explode
e se explode levando o cavalo, carroça e Levi. A lança do trovão é disparada e a última coisa que a gente vê do Levi é o seu corpo arremessado no meio da chuva para longe. Ele não teve tempo de sair da carroça antes da explosão. Ele com certeza foi atingido. O quanto foi atingido, você vai ter que esperar pra ver. Esse foi o fim super impactante desse episódio e o preview do último pouco revelou. Só mostrou pra gente que ele vai acontecer em Shingan Shiná. O que vai acontecer nesse cenário em que tudo começou, a gente vê quando tudo acabar, no próximo episódio. Tô rouca porque tô aqui há 1 hora falando, vou tentar cortar esse vídeo pra não ficar tão gigantesco, mas ainda vai ficar. Se você ficou até esse final, comenta aqui embaixo que você aguentou até o fim. Me diz o que você achou de assistir 2 episódios juntos e esse vídeo gigantesco. Muito obrigada a você que está aqui até esse momento e vejo vocês no próximo vídeo, porque vai ser o vídeo do último episódio e a gente vai ter muito o que falar de novo ainda. Me segue nas redes sociais para saber qualquer mudança de cronograma, deixa o like, compartilha bastante esse vídeo porque demorou para fazer e a gente se vê em todos os outros. Tchau, tchau!